Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Prevenção em Pauta. Hoje vamos falar sobre participação. Você sabe o que você, como cidadão, pode fazer para diminuir e tratar o uso abusivo de drogas? O primeiro passo é assumir que todos nós temos um compromisso com a solução desse problema. E o segundo é conhecer os meios para dar sua opinião e fiscalizar as ações dos governos. Veja só. Maria das Dores é moradora conhecida no bairro Santa Terezinha, região da Pampulha, na capital. Com os filhos criados, a aposentada se dedica à comunidade. Quando os moradores têm alguma reivindicação, é ela que eles recorrem. Se eu estou com algum problema de consulta no posto, ela resolve para mim, entendeu? Se estou com um problema na escola, ela resolve. Prefeitura. Eu acho que o líder comunitário é muito importante em cada bairro. A gente sofria muito com as enchentes, né? Perdia tudo, documento, perdia móveis. A Dorinha, como líder comunitária, e ela que nos ajudou. Maria das Dores ajudou a conquistar uma unidade municipal de educação infantil, um laboratório para o posto de saúde e obras nos córregos da região. Então é um trabalho sério. O líder comunitário, ele tem que ter muita ética, muita honra, porque ele está sempre sendo, como é que eu diria para você, assediado pelo político, né? E o líder comunitário verdadeiro, ele não pode entrar para a política, senão ele é o que eu chamo de, entre aspas, vender a alma para o capeta. A gente não pode vender a alma para o capeta, a gente tem que ser liderança mesmo, tem que ser fiel à comunidade. Eu trabalho por qualidade de vida, eu não trabalho para ganhar nada. Maria das Dores dá exemplo de participação, sabe da importância de se comunicar e valorizar o contato com os vizinhos, tem disciplina e determinação na tarefa de representar o grupo e mantém visão crítica e vigilância constante para controlar as ações dos governos. Uma enchente fez Eduardo se tornar também um líder comunitário. Ele começou ajudando os vizinhos num momento de emergência e acabou fazendo parte das lutas da comunidade. Eles conseguiram a desapropriação de áreas de risco e agora querem a sinalização de um cruzamento perigoso. Quanto mais participação a gente tiver, mais apoio a gente tiver, é mais fácil a gente tentar conseguir, porque a gente sozinho fica difícil a gente conseguir. Tem que lutar e todo mundo junto, com a união, a gente consegue mais fácil. Quando a comunidade quer conseguir algum benefício, há 3 caminhos principais a percorrer. O executivo, através da participação em conselhos gestores e comissões. O do legislativo, com presença nas atividades das câmaras ou assembleias. E o caminho do judiciário, em que a população é representada pelo Ministério Público. Em Sabará, a promotoria montou uma central de informações em plena praça pública. Afinal, para atender a população, é preciso conhecer de perto seus valores, costumes e necessidades. O Ministério Público, como companheiro e parceiro do cidadão, nós queremos que a população se contacte conosco. Nos diga o que está acontecendo em sua comunidade, nos diga o que faz mal à sua comunidade para que a gente possa intervir. Os estudantes foram convidados a aprender como podem exercer plenamente a cidadania. Eu entendi que sobre o Ministério Público, ele ajuda muita gente, defende nossos direitos do patrimônio, nosso direito público da sociedade. Eu não sabia que tinha uma coisa como essa, que o Ministério Público está aí para ajudar a sociedade, que é um direito de todo mundo, ajuda muito para todos. A informação, eu acho que é o veículo mais forte de você tornar uma sociedade atuante, né? O conhecimento dos órgãos, do que eles podem fazer, do que eles podem ajudar, saber aonde reclamar, aonde ir, com quem falar, eu acho que isso é o maior poder que a gente pode dar para a população. O Poder Legislativo também está aberto à participação popular. Esta reunião na Assembleia é para votar o orçamento do Estado. O cidadão pode opinar e pedir informações sobre a previsão de gastos. É o que faz Maria Alice. Ela é integrante da ONG Oficina de Imagens, que defende os direitos de crianças e adolescentes. Ela percebeu que não há verba prevista para uma ação importante de atendimento a usuários de drogas.
e promete que vai pressionar os deputados. Tem uma que é fundamental, que nós estamos lutando por ela há muito tempo, que é a implantação dos centros de atendimento para criança e adolescente usuário de drogas ou com comprometimento de saúde mental, que é o que a gente chama de CAPSIS. E essa ação também desapareceu do plano esse ano. Então a gente espera retornar com ela. Todos nós temos o direito e o dever de controlar o que fazem os representantes públicos. Quanto mais discutimos nossas necessidades e participamos da tomada de decisões, maior a garantia de que a ação dos governantes será eficiente. Líder comunitário no bairro União, em Belo Horizonte, Euler acompanha todas as ações da prefeitura na região onde mora. Diz que muitas das ideias que defendeu foram bem recebidas. Elas normalmente são aceitas, tá? Porque a gente não tem a intenção de debater com o governo. A gente sempre leva sugestões. Tá? Então a nossa intenção é contribuir com a nossa região e com a cidade. Edivaldo acredita que a atuação dos líderes comunitários ajuda não só a população, mas também o gestor. Lógico que é melhor essa democracia, né? A gente poder falar o que nós precisamos, qual que é a nossa realidade. É quem está lá naquele espaço é quem sabe a realidade. Ele lá na cadeira dele ele não vai saber. E é uma forma de estar mais próximo das comunidades também. Em reuniões como esta, organizadas pela Prefeitura da capital, os moradores identificam problemas que exigem solução. Faltava um espaço onde você pudesse discutir a cidade como um todo. Né? E para isso, então, foi criado o planejamento participativo, regionalizado, onde a população vai poder participar elaborando propostas de caráter mais estruturante. O orçamento participativo é uma forma importante de diálogo entre a população e o Poder Executivo. Esse tipo de arranjo permite uma negociação ampla sobre como serão distribuídos os bens públicos. É também uma ferramenta de combate à corrupção. Este delegado veio à reunião pedir atenção para a área da segurança. O problema do assalto, da abordagem inesperada no meio da rua. E quando a preocupação é o uso de entorpecentes, os conselhos municipais antidrogas fazem o papel de apontar as ações necessárias em cada cidade. Fazem parte deles representantes do poder público e da sociedade civil. Cada um traz o que acontece na sua comunidade, na sua casa terapêutica, porque nós temos representantes de casas terapêuticas, no seu bairro, e a gente tenta discutir e levar algumas propostas para a superintendência. O conselho faz uma ponte com o poder público, com as políticas públicas que existem, né, no município. Então, eu acho super importante isso, porque através das nossas reuniões a gente dá um norte para o que a gente acredita que pode ser uma solução para essa questão das drogas. Já que nosso tema hoje é participação, então ligue para a gente, mande sua pergunta pelo telefone 0800 283 8583 ou pelo e-mail perguntas@portalminasaude.com.br. A nossa convidada aqui no estúdio hoje é Ana Regina Noto, doutora em psicobiologia, professora da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora do CEBRID, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas. Ana, muito obrigada por ter vindo. E esse assunto de álcool e drogas ainda é um assunto que merece certa indiferença por alguns grupos, né, que acham que o problema das drogas não é comigo, não tenho esse problema na minha casa, na minha família. É preciso combater essa indiferença, né? Pois é, acho que não só a indiferença, como um viés de informação que, em geral, permeia o discurso social, né? Então, a gente tem uma ideia de que as drogas ilegais, pelo próprio tráfico e toda a violência associada, ela é prioritária. E ela tem o seu papel de importância, sim, mas a gente acaba deixando de lado drogas que estão no dia a dia das pessoas e com problemas associados, como álcool, medicamentos que são usados de forma indevida. Então, para a gente fazer um debate, realmente, é importante que essas outras substâncias venham à tona para a inclusão e para a gente começar a pensar em soluções frente a essa diversidade toda de substâncias que a gente tem na sociedade. Porque a sociedade também atenta para o problema, muitas vezes, quando ele está ligado à violência. E aí já pensa logo no crack, né, que representa uma porcentagem muito pequena do uso de drogas no país. Quer dizer, não é nem só do ponto de vista da violência, nem só do ponto de vista do crack, né, que essa questão deve ser abordada. Exatamente. O crack ele tem uma visibilidade, porque embora sejam poucos casos, relativamente poucos casos,
toda a questão da violência, de problemas de saúde mais graves, eles rapidamente se instalam. Né? No álcool, a gente tem cerca de 10 anos para a instalação da dependência e muitos problemas ficam subdiagnosticados. Então, é muito importante que a população traga essa questão para a pauta. Né? Quer dizer, esses casos que estão acontecendo nas famílias e que não chegam ao serviço de saúde necessariamente, eles precisam estar na pauta, no debate público e na busca de soluções. Porque às vezes não é associado ao problema das drogas, né? Violência doméstica, violência no trânsito, quase sempre tem a questão do álcool envolvida, mas dentro da mobilização popular, se a gente quiser fazer mobilização popular, a gente vai ter que colocar essa questão em pauta de forma mais Exatamente, presente. A partir dos casos que não ganham tanta relevância por conta pelos meios de comunicação. Né? Então, a gente vai ter que, através desse saber popular, da mobilização popular, tentar fazer a diferença. Né? Porque se a gente for só com base naquilo que a imprensa divulga como relevante, né, que é o crack, que é a maconha, a gente vai ter um viés aí grande de ações públicas. E você falou uma expressão que é importante, né, na discussão da nossa aula de hoje, que é o saber popular. Que como é importante, se a gente quiser combater esse problema das drogas, levar em conta o saber popular e não só o saber técnico, né? É por isso que é tão importante a participação popular, né? Extremamente importante, exatamente. Saber quais são as crenças, quais são as prioridades. Então, a gente tem que fazer essa comunicação sociedade-governo para a gente buscar ampliar esse debate das drogas que, enfim, que realmente tem um viés baseado nos meios de comunicação, nos interesses de indústria de bebidas, de cigarro, enfim, a gente tem um viés grande que a gente vai ter que começar a olhar para ele. Ana, você tem um trabalho de pesquisa voltado também para a área de violência, né? Nem toda violência está ligada à droga, combater a droga não é combater a violência, seria importante a gente separar isso. Exatamente. A gente fez uma pesquisa junto às famílias em 108 municípios brasileiros e a gente observou que cerca de metade dos casos de violência doméstica não envolvem álcool ou qualquer outra droga. E quando a gente tem o envolvimento de alguma substância, a grande maioria, né, quase que 90% é álcool. Os outros 10% envolvem outras substâncias. Então, assim, só para você ter uma ideia, a cada uso de arma com uma droga associada, a gente tem, por exemplo, um caso para crack, cocaína e 7 acontecendo associado ao álcool, mas a sociedade não enxerga isso como prioridade, talvez por não escutar essas famílias. Então, quando essas famílias começam a trazer, né, a questão, a gente começa a perceber que o álcool tem um espaço grande aí de associação com violência, mas lembrando que não é uma relação de causa e efeito. Quer dizer, são dois fenômenos que se juntam porque tem muitos fatores de risco em comum, né? A causa, entre aspas, desses fatores, a gente tem muitos fatores como desemprego, enfim, dificuldade de relacionamento familiar, a gente tem muitas características em comum, então muitas vezes eles se associam. Né? Mas se tem uma droga que a gente pode associar com violência, não é tanto a droga ilegal, é mais o álcool, mas ele é subdiagnosticado, ele é subnotificado. Tá bom, Ana, daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Para atacar o problema das drogas, precisamos fazer uso de uma conquista relativamente nova no Brasil, a democracia. É ela que torna a opinião de um usuário tão importante quanto a de um gestor. E é através dela que nascem ideias adequadas à realidade de cada local, evitando o desperdício do dinheiro público. Frente a frente, representantes do poder público e da sociedade civil. Mais de 400 pessoas envolvidas de formas diferentes com a questão das drogas. Representantes de entidades terapêuticas, líderes comunitários, religiosos, usuários e parentes de dependentes químicos. Todos reunidos nesta conferência em Betim, na região metropolitana da capital, dispostos a buscar soluções.
A presença da sociedade na discussão e definição de políticas públicas é recente no Brasil. Começou na década de 70. Na época, houve um aumento do número de associações em defesa dos direitos coletivos. 10 anos depois, começaram as mudanças nas relações dos governos com as entidades. E em 1988, a Constituição Federal garantiu a participação do povo no processo político, fortalecendo o papel dos representantes das comunidades. E quem participou dessa conferência sabe a importância da união de ideias para reduzir os impactos negativos do uso de drogas. A sociedade tem que se inteirar dessas questões da dependência química, porque isso não é responsabilidade só do Estado, nem só do governo federal, e nem municipal, é também das famílias, da sociedade que estão envolvidas com essa questão. Desse encontro surgiram 30 propostas para melhorar o trabalho de prevenção ao uso de drogas e de acolhimento dos dependentes químicos em Betim. Num processo de votação totalmente democrático, 15 sugestões foram selecionadas e encaminhadas para o secretário de governo da cidade. Não só o pessoal que trabalha na área, na rede de atendimento aos dependentes químicos, mas toda a sociedade é convidada a participar da conferência. É feita uma divulgação 15 dias antes do evento, né, em todas as regionais do município, convidando e estimulando eles a participarem desse momento de democracia mesmo e de construção dessa política sobre drogas no município. A participação popular é importante na elaboração das políticas públicas porque promove troca de conhecimentos entre grupos que compartilham interesses e objetivos, modifica padrões de comportamento, organiza estratégias para alcançar metas, melhora o atendimento das necessidades comunitárias e promove controle das ações. Esse trabalho de controle vai ser feito por 10 representantes que foram selecionados durante o encontro. Eles irão acompanhar a execução das metas estabelecidas e continuar sugerindo propostas. Entre as que foram aprovadas estão a criação de um centro de atendimento psicossocial para dependentes de drogas e álcool na cidade de Betim, além da ampliação e divulgação dos serviços já existentes. O objetivo de cada delegado é defender o que foi decidido na conferência municipal. Ele vai ampliar a sua visão sobre a questão da dependência química, desde a prevenção ao tratamento, e depois ele vai para um grupo de discussão, onde ele vai construir propostas, e essas propostas vão ser levadas para a conferência estadual. Desse tipo de participação da sociedade surgiu o que se chama de controle social. É através dele que diversas entidades orientam ações e fiscalizam gastos do governo para atender melhor as necessidades do cidadão. Os delegados conhecem a realidade das comunidades onde vivem e sabem do que elas precisam. Daniel Lucas é um deles. Ele usou drogas e teve ajuda para se livrar delas. Quer que outras pessoas tenham a mesma oportunidade. Hoje estou aqui para defender todas as comunidades terapêuticas, mostrando que há 7 anos eu passei por uma e tem 7 anos que eu sou resultado de comunidade terapêutica, dá resultado. Na escolha democrática, Denise foi a mais votada. Ela não está ligada a nenhuma instituição. É apenas mãe de um rapaz de 24 anos que tem dificuldades em vencer a dependência. Antes, lutava sozinha para salvar a vida do filho. Agora, ganhou força e representatividade para construir uma sociedade melhor. É um grito de alerta. Eu acho que todas as mães gostariam de gritar: socorro, me ajudem, eu estou aqui. Eu quero ser ouvida, ser ajudada, mas ampliar isso aí para todas as pessoas que necessitam. Porque nem todo mundo tem, talvez, facilidade para chegar até aqui onde eu estou. Muitas pessoas estão numa situação ainda mais difícil do que a minha. É um pensamento solidário, né? E agora, para conversar com a gente, também recebemos aqui Fernando de Paiva, psicólogo, especialista em álcool e drogas, mestre em saúde coletiva e doutorando em psicologia social na UFMG. Então, gente, olha, a reportagem mostrou conferência, mostrou um seminário, falou sobre conferência, a outra falou sobre os conselhos. Qual a importância da formalização dessas discussões sobre drogas? Bom, primeiro, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. A questão do controle social, como o vídeo mostrou, ela é extremamente inédita no Brasil, né? Ou seja, o formato que se dá a questão do controle social e a formatação dos conselhos gestores. Isso a gente inaugura com a saúde, depois isso vai se propagando para as outras políticas públicas, né? Assistência, educação, infância, etc. Qual que é a importância disso? Eu acho que é inaugurar uma nova relação entre Estado,
que presta os serviços, né, públicos, e a sociedade que recebe esses serviços que são emanados do Estado. Porque a gente rompe com uma tradição na política pública brasileira de ter apenas alguém que pensa como deve ser feito, né? Ou seja, ter apenas uma única forma de ver como o problema deve ser tratado. E você não tem a possibilidade de publicizar a questão e de ver diferentes vocalizações, né? Que é isso que a conferência mostrou na reportagem de vocês, tão interessante. A possibilidade dada, por exemplo, à sociedade civil de falar por ela mesma, de falar como para ela é o problema, ou seja, o que ela pensa de solução para os problemas, né? E isso que é política, né? Na hora que você coloca na mesa diferentes atores, diferentes vozes e pensamentos para debater sobre um tema que é comum a todos, né? Ou seja, o tema não é apenas de responsabilidade de um ator, mas é uma responsabilidade de um todo, de um nós. Então, acho que a questão do controle, a formação de conselhos gestores, é a tentativa da gente passar a trabalhar em função de um nós, e não só a partir de um eu, né? Que eu que penso, eu que resolvo. E geralmente, na tradição política brasileira, o eu sempre é aquilo que tinha mais poder, né? E agora o poder é compartilhado. Fernanda, aqui no nosso curso, que a gente tenta mobilizar os alunos para que tomem iniciativas, se eles estão, por exemplo, numa cidade que não tem um conselho antidrogas, dá para fazer isso? Dá para organizar? Como é que eles se movimentam? Dá para fazer. A gente tem hoje iniciativas por todo o Brasil, seguindo modelos dos conselhos gestores de outras áreas, né? A Secretaria Nacional sobre Drogas, ela estimula até a criação desses conselhos municipais, são os COMADs, né, a nível municipal. Qualquer pessoa pode tomar essa iniciativa? Qualquer pessoa que esteja envolvida em alguma ação ligada, né, e a temática pode se mobilizar, pode sensibilizar a sua comunidade, ou seja, tem um passo a passo que é interessante, né? Porque como formar isso? Às vezes só uma pessoa pensou, eu gostaria de fazer esse conselho. É interessante que ela se articule bem, que ela sensibilize a sua comunidade, que ela sensibilize os gestores, né? Que esse tema comece a ter uma reverberação no contexto social, para que aí sim o conselho comece a fazer mais sentido. Né? Mas que é possível e é importante. E aí a gente volta no assunto da nossa aula passada, que foi rede, né? Tem que começar a pensar em rede, funcionar como rede. E isso não é para ser feito só numa comunidade, né? Pode ser feito em casa, no trabalho. A gente começar a pensar de forma participativa sobre os problemas, sobre a prevenção desse problema dentro de casa também, né, Ana? E é interessante a gente lembrar que a atual política sobre drogas, ela foi construída a partir de escutas, a partir de fóruns, de debates, que tentaram dar voz para diferentes atores que estão relacionados a essa temática. E o tema drogas é um tema particularmente complicado, entre aspas, de se lidar, porque ele é multidisciplinar, né? Então, ele envolve interesses da área de educação, direito, segurança, saúde. Você tem várias pessoas com diferentes pressupostos teóricos e práticos e que tem que trazer esse saber. Então, assim, se a gente tem uma diversidade, né, que traz, às vezes, alguns conflitos, por outro lado, é exatamente essa diversidade que vai dar um norte mais interessante para a forma de lidar com a questão. Uma solução que possa ser eficaz, né? Agora, essa postura participativa começa no dia a dia de cada pessoa, onde ela trabalha, onde ela mora, na família dela? Eu acredito que sim, né? Eu acho que assim, a gente tem que entender o que é participação. Assim, participar é tomar parte de alguma coisa, é estar dentro daquilo. E eu só participo se aquilo faz sentido para mim, né? Ou seja, eu não participo daquilo que eu não acho que é importante. Então, se o tema drogas ou qualquer outra temática passe a fazer sentido para o profissional, para o gestor, para a comunidade, você automaticamente pode falar em participação, né? Ou seja, você insere essas pessoas, esses diferentes atores, para debater a questão. E isso, obviamente, perpassa vários contextos, porque a questão das drogas afeta desde um contexto familiar, a gente teve depoimento daquela mãe, vai tá atravessando as práticas profissionais a todo momento, né? E, obviamente, o poder público. Então, ou seja, a temática tem que ser ressignificada primeiro, ou seja, eu preciso ver que isso tem sentido. Tem sentido a gente participar para combater isso? Tem. Se tem sentido, a gente se envolve e aí começa a se articular e formatar uma rede, fortalecer uma rede de trabalho e de ação. E aí tem que buscar um pouquinho de informação sobre como é possível fazer isso, né? Aí tem que dar um pouquinho de direcionamento ao saber popular que a gente estava falando, né, Ana? Pois é, mas eu acho que existe um saber que as pessoas não têm noção que elas têm. Né? Então, seja na família, seja na escola, no dia a dia, no serviço de saúde, né, que foi a questão que você nos fez, né, existe um saber.
é que a gente não dá esse valor todo. Então, começar a conversar com um colega, como que a gente pode fazer para lidar com essa questão? Então, um professor, procurar um diretor, um coordenador pedagógico, ou na família, né, pequenas conversas a partir do dia a dia com filhos, né, então, numa hora de refeição, enfim, conversar sobre o assunto é extremamente importante para a gente descobrir que talvez a gente saiba mais do que a gente imagina. Você falou de conversa em família, é tão comum a gente, na conversa em família, todo mundo só fala, o problema da droga é triste, né? Não é grave, né? Eu vi um caso, é triste, é grave, é triste, é grave. Bom, mas e aí? Né? Nós vamos buscar solução para isso ou não vamos, né? O que a gente faz aqui na nossa casa? E é interessante porque quase todas as famílias têm, direto ou indiretamente, algum parente ou alguma questão que perpassa a questão do uso de drogas. Então, não está na família do outro, provavelmente está na minha família, né? E é importante a gente pensar que essa questão está muito mais perto da gente do que essa questão de que está fora, né? Então, a questão da droga, como se ela estivesse fora das casas das pessoas, quando, na verdade, na maioria das vezes, somos usuários, né? Seja de café, de cerveja, de vinho. Então, é interessante quando a gente começa a se perceber como uma pessoa que usa medicamento, como que eu estou controlando o meu consumo com essas diferentes substâncias que passam pela minha vida. É um remédio para dormir, é um remédio para emagrecer, sim. né? A droga não está tão fora da casa da gente, da família da gente, como a gente imagina. Uhum. Eu acho que esse é um ponto que eu vejo como muito interessante, articulando com a participação e com esse envolvimento, é a gente não ver o problema como individualizado. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu não achar que o problema está só no outro ou só em mim. Né? Ou seja, eu coletivizar a questão. Isso é muito importante. Ou seja, porque aí faz sentido você dar valor a saberes que não são valorizados, você deixar que as pessoas falem o que elas pensam. Né? Ou seja, o problema das drogas eu acho que não pode ser visto por uma ótica individualizada, fragmentada. Né? Ou seja, se eu vejo o problema a partir de uma ótica individualizada, a minha solução vai ser assim. Então, se eu acho que o problema está lá na casa do outro, eu não vou me envolver em nada para fazer alguma coisa para colaborar. Só que eu não percebo que se o problema está no vizinho, esse problema também é meu. É nosso, porque nós vivemos num contexto social, coletivo. Então, eu acho muito importante perceber o problema das drogas por essa via, né? Coletivizar, publicizar esse problema. Não tem ninguém